Muito bom dia, meus queridos, bem-vindos ao Palavra de Vida. Sejam muito bem-vindos. Esse tempo preparado especialmente para te dar direção, fazer com que você olhe para áreas da sua vida que talvez não sejam comuns de você olhar e talvez você, na verdade, nem queira olhar. Talvez por um mecanismo de defesa, porque aquilo que nos causa desconforto, dor, é melhor fugir, né? Mas hoje, aqui no Palavra de Vida, a gente vai mergulhar bem profundo nas raízes, que é o propósito do nosso tempo, para a raiz da nossa identidade emocional. Porque talvez não seja o que você viveu que te prende, mas sim aquilo que ainda ecoa dentro de você. E nós vamos fazer uma viagem profunda hoje nessa raiz, naquilo que ecoa dentro de você e que determina a sua identidade emocional, que é a voz do Pai. Sejam bem-vindos, eu vou mandar aqui os meus convites. Espero e peço para que você faça o mesmo, para nós começarmos o nosso Palavra de Vida. Eu estou aqui encaminhando, chamando os meus queridos aqui para esta live, para que a gente faça essa jornada, essa viagem juntos. Vamos lá. Enquanto eu mando aqui os meus avisos, manda os seus aí também, por favor. Vamos fazer um movimento aqui de autoconsciência? Vamos. Que você só vai mudar aquilo que você identificar. Sem identificação, esquece transformação. Estou aqui. É bastante gente, povo. É bastante gente, graças a Deus. Sem identificação, não há transformação. Não há transformação sem identificação, sem autoobservação. Como que eu vou transformar aquilo que eu não sei que tem que ser transformado? Como? Então, o primeiro passo é essa identificação. Sejam bem-vindas, Alice, bom dia. Bom dia. Já mandou aí os seus avisos? Já mandou? Se não mandou ainda, manda. Monique, meu bem, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Então, se você já encaminhou os seus convites para trazer para este tempo precioso, a gente vai dar início. Eu comecei falando nesta live que muitas vezes não é o que você viveu que prende a sua vida, mas é aquilo que ainda ecoa dentro de você. É aquilo que ecoa, é como você interpreta, é como você vive a partir disso. E a gente vai mergulhar hoje na raiz da sua identidade emocional, que é a voz do Pai. Muitos problemas, eu digo por mim, que nós enfrentamos foi porque nós confundimos as vozes. Nós ouvimos as vozes confusas, erradas, e essas vozes, elas foram direção. Gente, a gente tem uma voz que nós precisamos ouvir. E não necessariamente essa jornada, ela tem como título a voz do Pai. Nós começamos a semana passada, continuamos hoje e finalizaremos dia 1º. Então não perca essa série, que é uma série muito abençoada, que eu tenho certeza absoluta que vai servir de norte, de direção e de
ponto de virada para as suas relações, para a sua vida. Porque preste atenção, a vida, ela é relacional. Tudo está ligado às suas relações e o modo como você desenvolve essas relações, como você projeta nessas relações aquilo que você viveu. Por isso que é tão importante fazer essa identificação para que você alinhe. Para que você alinhe as suas atitudes, as suas expectativas. Então, talvez essas vozes, não necessariamente do pai biológico, mas da figura paterna de autoridade sobre a sua vida. E essas vozes, elas deixaram impactos, seja por presença ou seja por ausência. Eu comecei falando um pouco do meu pai na live passada, e o meu pai, ele sempre teve uma presença extremamente forte. Até hoje, ele já é falecido. Quando eu entro na casa onde minha mãe hoje vive, eu vejo meu pai em todos os cômodos. Situações que eu enfrento, sejam elas boas ou ruins, eu ouço ainda. Eu acredito que você possa viver isso também. Eu ouço as brincadeiras, eu ouço as falas, eu ouço as direções. Como eu disse, muitas vezes por presença, muitas vezes por ausência. E eu sei que isso acontece com você também, porque você é ser humano, você vive nessa terra assim como eu, e isso acontece com todos, não é? Flávio, querido, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo para este tempo. E eu conversei essa semana com muitas pessoas que assistiram a live passada e começaram a contar relatos de situações que viveram a partir da voz paterna. Para você ver, é uma voz muito forte, é necessária. E sem dúvida impactou a sua, impactou a minha vida, impactou a vida de todo mundo. Mas nós temos que realinhar essa voz. Nós temos que entender que talvez essa voz esteja nos prendendo. E isso não quer dizer desmerecer a figura. É isso que eu quero falar com você hoje. É isso. Você já se pegou muitas vezes tentando provar que você é muito boa, que você é muito bom? Quando você estuda casos de inteligência emocional, terapia, de grandes empresários que chegam num ponto da vida que aquilo não faz mais sentido, a pessoa está muito bem sucedida financeiramente nas suas empresas, mas começa a sentir que o vazio ainda não saiu, começa a sentir ainda que aquilo não é o suficiente, e a hora que vai se identificar, aquilo simplesmente era uma intenção, um grito por validação paterna. Isso acontece muito mais do que você imagina. Pode estar acontecendo na sua vida. Você já se pegou muitas vezes tentando ser perfeita, ser perfeito, ser bom o suficiente? Já percebeu quantas palavras que você ouviu ao longo da vida, talvez décadas atrás, ainda fazem você chorar, ainda fazem você duvidar da sua capacidade e, consequentemente, fazem você se sabotar? O que é sabotar, gente? É impedir que você alcance aquilo que você tanto deseja. Simples. Você mesmo pode ser a pessoa que está impedindo o sucesso. Você mesma pode ser a pessoa que esteja no meio do caminho para aquilo que você deseja, para aquilo que é bom. Porque vamos chegar a um consenso aqui. Todo mundo quer o que é bom, sim ou não? Sim. E por que você não consegue, não alcança? Tem travas, tem impedimentos. Gente, muitas vezes nós não estamos tentando agradar marido, até chefe, amigos.
estamos inconscientemente tentando consertar, tentando sanar ali uma ferida emocional deixada pela figura paterna, deixada por um pai, pela figura masculina, que talvez não tenha te visto, talvez não tenha te validado, talvez não tenha honrado você, não tenha nos honrado. Isso deixa marcas. Queira, aceite você ou não, todos temos marcas, tá bom? Então você não é melhor nem pior porque tem marcas, traumas. Todo mundo tem trauma, gente. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem ferida. Ponto. Então parta desse pressuposto, parta deste princípio que fica mais fácil a gente aceitar algumas coisas e buscar cura para isso. Sabe aquelas palavras que a gente ouviu que marcam identidade? Você é muito sensível, mas é muito fresquinha, nunca faz nada direito, hein? Gente, tem uma gama aí de palavras que você e eu ouvimos que ainda estão lá dentro falando, ainda estão lá dentro ecoando. Você não serve para isso. Olha o seu irmão, olha a sua irmã, eles não fazem assim. O filho da tia fulana, meu pai falava assim, gente, eu não vou lembrar o nome agora da tia ou do tio, e eles falavam assim, olha o filho da tia fulana, olha o filho, bons são os filhos da tia e do tio fulanos. Ele ouvia isso, e ele falava pra gente rindo, mas eu tenho certeza que era uma defesa, porque isso não é legal, isso não é gostoso. E ele ouviu muito, bom, educados, trabalhadores, isso e aquilo, são os filhos do tio e da tia X. A comparação ela é destruidora. A comparação ela é terrível. Você só me dá trabalho, hein? Oh, meu Deus do céu. Já ouviu coisas assim? Talvez não tenha ouvido. Que talvez você tenha ouvido o silêncio que dá o mesmo problema, que impacta do mesmo jeito. Talvez você não tenha ouvido, mas talvez você tenha ouvido o silêncio. Talvez não tenha sido pela presença, mas tenha sido pela ausência. Essa voz, ela é forte demais. Essas vozes formaram a sua identidade, moldam a identidade da criança enquanto ela está crescendo. E essa identidade, ela foi moldada. Não adianta, a criança em si, ela não tem condição de moldar-se. Por isso que tem pai e mãe. Então a sua identidade foi moldada por uma voz paterna, por uma voz muito forte, por uma voz de autoridade, você e eu. Nós fomos moldados. Só que hoje, até hoje, você do tamanho que você está, você ainda tenta provar que merece ser amada, você tenta mostrar o seu valor, você tenta, nas projeções das relações, validar-se. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que sem esse autoconhecimento, essa autoobservação, a gente passa nos relacionamentos cobrando do outro o que o outro não nos deve. Simplesmente por não entender quais vozes ainda ecoam dentro de nós, e essas vozes são vozes do pai, a voz paterna, que é uma voz de autoridade muito forte, e essas vozes que ecoam aí dentro ainda direcionam você, até você entender como transformar isso. Eu falei, o meu pai, gente, todo mundo tem ferida, pronto. Faça a conta da idade que você tem e veja se você chegou na idade que você chegou sem algum arranhão físico, sem dar uma topada, sem cortar o dedo, machucar a perna. Eu morei numa chácara até 16 anos. Até 16 anos, 15, 16 anos. Gente, andava ali no meio do mato, andava descalça,
pernilongo, bicho, graveto. Então, gente, não tem como a gente chegar na vida adulta sem um machucado físico. Tem? Difícil, praticamente impossível. Não sei que a pessoa, sei lá, não existe. Mesma coisa é com ferida emocional. Não tem como a gente chegar aonde nós chegamos sem uma ferida emocional. Porque as feridas acontecem devido aos relacionamentos. Então, ponto pacífico. Todos temos feridas emocionais. Presta atenção no que diz Lucas 6,45. Anota aí e medita, gente. Medita depois que acabar essa live nesses endereços que eu tô te dando. Você vai muito mais fundo ainda. Olha o que diz a palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Repita isso para você. A boca fala... Parece que tá manchada aqui, não, né? A boca fala do que está cheio o coração. Sabe aquela fala? Eu falei sem pensar, foi sem querer. Assuma a responsabilidade. Você falou o que está ali dentro. O que está dentro sai para fora. Palavras são frutos do coração. Palavras são frutos do coração. Entende o quanto nós temos que estar atentos? Viver sem atenção, gente. Viver sem presença é viver pela metade. Nós temos que estar atentos a tudo. Não é preocupados, não é ansiosos, atentos, atentas, presentes. Presentes. Quantas pessoas aqui, confirma para mim ou diz que não, chegou ao final do dia, ou ao final do mês, ou ao final do ano e fala assim, eu já ouvi muito isso, nossa, nem vi passar. Nem vi passar o ano, passou a semana, ó, nem percebi. Será que a pessoa estava presente? Viveu realmente ou simplesmente sobreviveu? Presença. E essa palavra nos mostra claramente, palavras são frutos do coração. O fruto é aquilo que aparece. O fruto é aquilo que sai. Só que talvez o teu pai, o meu pai, a partir de um coração ferido, a partir de histórias também não processadas, a partir de histórias não identificadas, de feridas não tratadas, foi isso que ele entregou. Foram essas palavras, são esses frutos que saíram dos lábios deles. Infelizmente, podem ter sido palavras que machucaram. Por quê? Porque era isso que eles tinham. Meu pai, quem o conheceu vai confirmar aquilo que eu estou dizendo. Ele era muito perspicaz, muito inteligente, muito amoroso. Queridos, eu fui muito amada. Eu fui muito amada. Eu tenho o privilégio, a alegria e a bênção de dizer que eu fui muito amada pelos meus pais. Nós estamos falando hoje de pai, mas eu fui muito amada pela minha mãe e pelo meu pai. Mas isso não quer dizer que eu não tenha ferida alguma, não quer dizer que eles tenham sido perfeitos, como assim eu não sou perfeita. Então eu fui muito amada, eu tive carinho, mas mesmo assim nossos pais não são perfeitos. Eu tive palavras que me machucaram, contei na live passada, não contei? Quem estava lá? Quando eu queria ser jockey, eu amo andar a cavalo, eu ando muito bem, participei de provas, e quando eu era pequenininha, eu falei, pai, eu quero ser jockey, e nunca fui sequinha, e o jockey, ele é franzino, ele, né, é propósito, né, porque é corrida, né, e quando eu falei pro papai, eu quero ser jockey, ele brincando, porque ele era muito brincalhão, ele virou pra mim e disse assim, filha, só se for jockey de elefante. Todo mundo riu, todo mundo gargalhou, inclusive eu, inclusive ele. E é claro que eu sei que ele nunca falou isso para me machucar ou para impedir os meus sonhos, mas falou. E aquilo entrou como uma seta no coração de uma criança.
E eu passei anos e anos da minha vida até adulta. Se eu engordasse alguns quilos, aquilo era dor demais para minha vida. Porque foi aquilo que eu entendi. Então, quantas coisas ainda não vistas na sua vida, originadas pela voz paterna, por essa voz de autoridade, pelos frutos que saíram do coração dos nossos pais, por aquilo que eles viveram, pelas histórias deles, e hoje nós estamos reproduzindo, ou estamos travadas, ou estamos empacadas na vida por coisas que nós ainda não ressignificamos. Porque nós não alinhamos essa voz à voz do nosso Pai Celestial. A voz do nosso Pai Celestial. Para que isso aconteça, eu quero dar um princípio para você hoje. E isso vai ser uma virada de chave na sua vida. Anota aí o que eu vou te dizer. Uma porta que vai ser aberta aí para a sua cura chama-se honra. Honra. Queridos, honrar o nosso Pai não quer dizer passar pano, não quer dizer achar que tá tudo lindo. Honrar não é passar pano. Honrar não é concordar com o erro. Honrar é reconhecer a posição. Honrar é reconhecer a autoridade. É uma porta que te leva para a cura e talvez essa porta esteja fechada na sua vida. Honrar é você dizer: eu não vou mais carregar esse peso por mais uma geração. Eu me levanto para interromper esse ciclo. Eu vou honrar a vida, a história do meu pai, entendendo e reconhecendo a posição, reconhecendo a autoridade da posição. Honrar não é concordar com o erro, gente. Para que você viva bem, é necessário que você honre o teu pai e a tua mãe. Estamos falando de pai hoje. É necessário. Talvez a tua história tenha sido uma história de dor. Talvez você olhe para mim e fale assim: você acabou de falar que você foi muito amada, eu não fui. Sim, pode acontecer, sim. Eu conheço muitas pessoas que não foram, mas isso não é motivo para que você não honre. Quer que tudo te vá bem? Reconheça a posição. Olhe para a história e veja que há dores, que o fruto que podia sair foi aquilo que saiu. Honra é porta para cura. Tem coisas que nós não conseguimos sozinhas. Então peça para o Espírito Santo conduzir você para este momento, para este entendimento. Porque é necessário que haja entendimento. Não é para apagar o passado, gente. O passado não apaga. E tudo na mão de Deus, quando você coloca, nada se perde. Até as suas dores viram remédio para outras vidas. Os seus traumas viram testemunho. Tristeza vira arrependimento. É plantar no lugar certo. É plantar no lugar certo, em Cristo Jesus. Honrar não significa apagar o passado, mas significa ressignificar essa voz que ainda fala, que ainda ecoa através da sua vida dentro de você. Nós precisamos nos colocar na posição correta, para o propósito correto. Quer que tudo te vá bem? Fica no lugar certo, para que o propósito para o qual você foi destinado aconteça. Sabe o que diz em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. As coisas só funcionam quando estão dentro do propósito. As coisas só funcionam, colaboram, dá tudo certo quando você está dentro do propósito, na posição para o qual você foi designada. Começa a ver algo que está dando errado. Está fora do propósito. Faça esse exercício na sua vida. E honra, ela é um mandamento. Não é se você acredita ou não, se você acha ou não. Ela é real, ela existe. Honrar é reconhecer. Honrar é reconhecer a autoridade.
mesmo se você olha para os seus pais, ou para o seu pai hoje mais especificamente, e fala, poxa, mas ele não teve estudo, ele foi muito bruto, ele falou coisas muito terríveis para mim, ele não podia ter feito isso. Ok, pode ser que não, sim, pode ser que ele tenha errado muito, pode ser que ele tenha sido boca pesada para a sua vida, mas isso não o tira da posição. Não inverta as posições. Honra é reconhecer a posição. Mesmo que ele saiba menos que você, mesmo que você hoje, né, se formou, seja muito bem sucedida e talvez o seu pai não, ele ainda está na posição de autoridade. Honre essa posição. Só que nós temos situações e ferramentas para mudar isso daí, para reorganizar internamente, para que haja uma reorganização interna. Queridos, sem ajuste com o pai, sem ajuste nessa reorganização da posição, a vida não anda corretamente. A vida não vai. Preste atenção nisso. Vamos fazer um exercício prático? Prático. Se você não fizer agora, essa live vai ficar gravada, eu quero que você faça, eu sugiro, oriento que você faça. Pegue papel e caneta e escreva as frases mais marcantes que você ouviu do seu pai. Gente, até nos meus atendimentos eu lembro, às vezes sabe aquela risada interna? Eu lembro das frases que ele falava. É tão forte isso, é muito forte. Hoje meu pai não está mais aqui, mas a voz dele está. E tem horas que eu tenho que alinhar colocar a voz do pai e alinhar, porque não são palavras não são coisas tão boas. Não foi perfeito. Ninguém nessa terra é perfeito, então não exige a perfeição. Talvez você não tenha tido esse entendimento, mas você ouve essas vozes sempre, frequentemente, e elas direcionam as suas escolhas, elas direcionam como você se sente, elas direcionam as suas decisões. Preste atenção nisso. Então pegue papel e caneta e escreva as frases mais marcantes que você ouviu dele. Talvez frases boas, talvez não tão boas. Talvez você tenha ouvido, você só vai poder ser jockey de elefante. E olha que meu pai não falou isso de maneira alguma com maldade. Tenho certeza absoluta. Mas falou sem entendimento, falou sem saber que isso poderia causar um dano aí. E eu tenho certeza que não foi só isso, né? Que ele disse, muitas vezes no momento de raiva, de impaciência, saem coisas quando a pessoa não aprendeu a se autorregular. Mas você está aprendendo. A doença, a dor, ela não é culpa tua. Ela pode ter vindo de gerações anteriores, mas a cura, ela é sua responsabilidade. Então pegue um papel e caneta e anote todas as frases que você ouviu e que você não gostou, que marcaram a sua vida. Que marcaram. Daí, ao lado de cada frase dessa, que te marcou, que te machucou, que te puxa para baixo, que faz você não avançar na vida, escreva o que Deus diria para você hoje. Escreva qual seria a voz e a palavra de Deus nessa situação. Por exemplo, vamos imaginar que uma frase que marcou a sua vida tenha sido: você só dá trabalho, hein? Escreva essa frase: você só dá trabalho. Ao lado dela, você vai escrever o que Deus diria para você: eu te formei com um propósito e eu me alegro em você. Está na Bíblia. Lá, para cada dor tem uma cura. Para cada problema tem uma solução. Para cada palavra que quis te destruir, tem uma palavra que vai te levantar. Para cada palavra que te trouxe dor, tem uma palavra que vai te curar. É a palavra da verdade. Por mais amorosos ou não, por mais queridos, bem intencionados ou não, os nossos pais, a voz deles
não são a voz de Deus. A única verdade é a voz de Deus. Por isso, se você ouviu palavras que machucaram você, escreva. Só que ao lado, você escreva a verdade. Escreva a verdade. O que é isso, gente? É reorganizar a sua identidade de dentro para fora. Reorganizar com a verdade, de dentro para fora. Olha o que diz Mateus 7,17. Gosto demais desse versículo. Toda árvore boa, ela dá bons frutos. Toda árvore boa dá bons frutos. Quais frutos você tem colhido das palavras que foram lançadas? Responde para mim. A árvore boa, ela dá bons frutos. Quais frutos você tem colhido das palavras que foram lançadas em você? Tem duas situações aí. Foram lançadas palavras em você. Foram lançadas, estão lá no teu coração. Palavras são frutos do coração. Então, quais palavras que foram lançadas em você, quais frutos você tem colhido dessas palavras? Hoje é tempo de deixar que a voz do Pai Celestial, essa voz reescreva a sua história. E isso não é desmerecer o seu pai terreno, não é desfazer dele, não é desonrar, muito pelo contrário, é você reconhecer a posição dele, colocá-lo na posição dele com honra, com respeito, mas não permitir que as vozes que te machucaram, as palavras que te machucaram, sejam maiores e tenham mais impacto do que a voz do teu Pai Celestial. Reorganize-se por dentro, para que a sua identidade não seja mais fruto da dor, para que a sua identidade não seja mais fruto da dor, mas sim fruto da verdade que cura. A única coisa que cura é a verdade, gente, é luz. Se tem algo sujo, a luz vai mostrar para você limpar. Talvez você esteja reproduzindo, dando fruto aí de dor, daquelas palavras que foram lançadas em você. Você está reproduzindo, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas hoje eu quero que você realinhe essa voz, sem desonrar, sem desmerecer. E também não é dizer, eu concordo com o que foi dito. Não, honrando. Talvez você não ouça mais, assim como eu, a voz do seu pai todos os dias, infelizmente. Tenho saudade, gente, todo dia. Não tem um dia que eu não ouça alguma fala dele. Tenho muita saudade. Talvez você, assim como eu, não ouça, mas sem perceber, ele ainda fala aí dentro de você. Ele ainda fala dentro de você. Coisas simples, coisas nem tão impactantes assim. Talvez não sejam coisas tão duras, mas pequenas setas aí que fazem você se sentir ainda inadequada, pequenas falas que ainda fazem com que você não se sinta boa o suficiente, que ainda não te permitam avançar na vida. Conversei com uma pessoa ontem e meia hora, 40 minutos de conversa, eu vi quanto potencial existe naquela pessoa e quantas palavras a seguram. Porque, gente, se você tem potencial, mas não coloca isso em ação, de nada adianta. Então, muitas palavras seguram o teu potencial para que você não avance. Essas palavras falam na sua insegurança, essas palavras falam na sua autocobrança, no seu medo de errar.
na sensação de nunca ser boa o suficiente. Meu pai, toda vez, ele cozinhava muito bem, muito bem. Então ele fazia aquele almoço delicioso para todo mundo lá de casa e toda vez que ele sentava para almoçar, ele falava assim: chega, hein? Parei. E lógico, a gente ria e sabia que, claro, que não era, né? Que ele não ia parar, mesmo porque ele gostava muito de cozinhar. Por que eu estou dizendo isso? Você vê que não é uma palavra que vai impactar negativamente ninguém, mas elas ficam guardadas lá no fundo do coração. Guardadas. Quantas palavras estão ali, você está ouvindo todo dia? Talvez seja uma coisa neutra, talvez seja uma coisa boa, graças a Deus, mas talvez seja uma coisa que te prende. Realinhe a sua identidade de dentro para fora. Realinhe a sua identidade com a verdade. Palavras que nós ouvimos na infância, gente, se tornam trilhas mentais, fica um caminho dentro da nossa mente que a gente só anda por ali. É necessário esse realinhamento. E é por essas trilhas que os nossos pensamentos continuam a acontecer, eles caminham por lá. Só que hoje você tem a oportunidade de reprogramar essas vozes. Reprogramar. Não é desmerecer, falar, meu pai só falou besteira. Não, ele deu aquilo que ele pôde, mas nós temos um Pai Celestial que reorganiza, que nos reposiciona, que nos coloca de volta para o propósito. Aquele que nos conheceu antes do nosso pai terreno. A palavra diz que ele nos conheceu antes, enquanto nós estávamos sendo formados no útero da nossa mãe, o nosso Pai Celestial já nos conhece antes do nosso pai terreno, então ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele sabe. Só que hoje nós podemos reprogramar essas vozes alinhando com a voz do nosso Pai Celestial. E você pode parar, ouvir com clareza e decidir e dizer: essa fala não me representa mais. Essa dor não vai me definir. A voz do seu pai terreno não é a última voz sobre a sua vida. Olha que interessante, quero contar. Nossa, já está na hora. Uma situação aqui. Enquanto eu estava fazendo a live, né, semana passada, veio um testemunho para mim. Uma pessoa que engravidou com 15 anos. E a mãe dessa pessoa ficou muito brava. Bateu nela, expulsou ela de casa. Foi uma situação muito triste, muito forte. E o pai em questão era um pai alcoólatra, um pai que teoricamente não tinha uma voz muito ativa naquela situação. Então a mãe bateu na menina, mandou ela embora, expulsou de casa e chegou o dia, fizeram a menina casar e tal, e chegou o dia de casar, estavam no cartório e essa mãe brava, e essa mãe chorando. Quero que você veja o poder da voz de um pai, chorando e aquele clima de morte, de velório. E esse pai, ele se levanta, ele fala assim: o que chega? Ele falou assim: chega. Não é motivo para choro, não tem ninguém morrendo, mas sim tem uma vida nascendo. Naquele momento ela disse para mim que todo mundo quietou, a mulher parou de chorar, a mãe parou de chorar, recebeu aquela palavra. Você entende a autoridade que já está intrínseca, que já existe na posição? Sendo ele alcoólatra ou não, talvez em muitas situações ele nem era ouvido, mas a hora que ele assumiu aquela identidade, aquilo ecoou. Então a autoridade já está ali, gente, independente de quem seja, por isso que deve ser honrada. A autoridade é Deus quem dá. Quando você desonra uma figura de autoridade, um pai, você está desonrando a Deus. Realinhe, é possível. A voz do seu pai terreno não é a última voz da sua vida. Você pode substituir as vozes e as palavras de peso do que ele disse pela verdade da voz do Pai Celestial. Então, para a gente terminar, que eu ultrapassei o tempo aqui, eu quero que você repita comigo. Eu reconheço que eu fui marcada por vozes humanas, por palavras humanas, mas hoje eu escolho reprogramar a minha mente com a verdade de Deus. Você pode repetir isso para você?
Eu reconheço que eu fui marcada por palavras humanas, mas hoje eu decido reprogramar a minha mente com a verdade de Deus, com a palavra que sai da boca de Deus. Decida hoje silenciar a voz do medo e a voz da crítica. A tua identidade ela será construída ou reconstruída a partir da verdade de Deus e não mais pelas palavras que te feriram. Combinado, queridos? Gente, semana que vem estaremos aqui. Quero muito que você esteja aqui comigo de novo. E eu tenho certeza que a porta da honra, que talvez esteja fechada na sua vida, quando você olhar e honrar, reconhecer que a autoridade está nessa posição, e que isso não é concordar com o que foi feito de errado, mas simplesmente reconhecer, honrar, entender que cada um só dá o que pode, que as palavras são frutos do coração e talvez o teu pai terreno, ele não teve o entendimento que você está tendo hoje. Amém? Tenha uma sexta-feira muito abençoada e muito consciente. Lembrando que às 18 horas tem declaração de propósito. Quero você lá fazendo a sua parte, declarando, mudando sentenças. Combinado? Queridos, Deus abençoe vocês. Shalom.